Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe aqui novamente, mais uma vez, para discutirmos os temas trazidos pela benfeitora Joana de Ângeles nos seus livros sobre autodescobrimento, sobre autoiluminação. Como de praxe, nós vamos nos preparar, não é isso? Para esse momento onde a espiritualidade se vincula a nós, dentro das nossas casas, onde quer que estejamos, os bons espíritos vão aproveitar o ensejo para nos ajudar em nossas demandas, em nossas lutas, em nossos enfrentamentos. Então vamos tentar arejar a mente, relaxar um pouco o corpo, banir um pouco as preocupações e nos abrir mentalmente para Deus nesta hora. Para nosso Senhor Jesus Cristo, que nos assiste, que nos ampara. Esse é o momento nosso de estabelecer um vínculo com o alto. Então é importante estarmos nos preparando para que a gente possa avaliar a mensagem da noite, refletir claramente e ter o aprendizado que desejamos em cada encontro que tivermos. Busquemos o nosso anjo da guarda, esse amigo protetor que patrocina a nossa proteção no mundo, que ele esteja conosco agora, nos ajudando, para que este momento de vibração, de concentração, de discussão dos temas espirituais abordados pelo Espiritismo, nós consigamos também captar vibrações positivas, salutares, que nos ajude no decorrer da semana, no decorrer do mês e assim sempre. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus para fazer a nossa prece. Senhor, estamos aqui nos reunindo novamente. O Senhor conhece os nossos propósitos, os nossos desejos mais profundos. E pela nossa pequenez, Senhor, é o Senhor que nos oferta o que é melhor para nós. Independente muitas vezes do que desejamos, és Tu que administra tudo aquilo que possa nos favorecer. Dessa forma, sim, seguindo em direção a Ti, à plenitude. Mestre Jesus, esteja em nossos lares, esteja nesse momento ao nosso lado, com o Teu pensamento voltado para nós. Com Tua misericórdia, nos acolha nesta hora de busca. Estamos aqui, Jesus, buscando Você, buscando a espiritualização de nós mesmos. Auxilia-nos, ampara-nos na presença dos benfeitores espirituais, que esses amigos bondosos nos inspirem nesta hora, nos fazendo compreender a Tua mensagem e dessa forma podermos sair mais firmes, mais decididos, para construir esse reino dos céus que está dentro de nós. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, queridas amigas, hoje nós estamos começando a discussão do livro Garimpo de Amor. É um livro de Joana de Ângeles que não é da série psicológica, mas é um livro que me chamou muita atenção. É um livro que fala sobre o amor e suas matizes, vários aspectos em que o amor vigora nas relações humanas. Joana de Ângeles, nesse livro, nos mostra a excelência desse sentimento, a grandeza desse sentimento, de forma muito minuciosa, muito detalhada. Joana vai nos mostrando
que esta é a finalidade de estarmos aqui, de aprendermos a amar. É este sentimento que um dia vai reger as nossas vidas. Dessa forma, nós dividiremos em cada encontro a discussão de um capítulo do livro. Claro que nós não vamos albergar todos, alcançar todos pelo tempo, porque em março nós retornamos com outros temas. Mas nesse período escolhemos, selecionamos uns temas específicos que vão nos dizer aquilo exatamente que é a ideia-mãe do livro, que é falar desse sentimento e de analisar o nível desse sentimento que está em nós e como nós o estamos aplicando na nossa vida diária. E para a gente poder falar desse sentimento, nós precisamos lembrar sempre de Jesus. O que é que levava Jesus a ter aquela tranquilidade? Tranquilidade esta que fez com que os apóstolos o estranhassem, principalmente no momento em que ele estava sendo maltratado, sendo levado à morte. Queria uma reação de Jesus. E ele seguiu tranquilo como um cordeiro manso. Mas também vamos lembrar que Jesus vai encontrar muitas pessoas trazendo várias imperfeições, vários equívocos, várias posturas desequilibradas. E nem por isso ele modifica a maneira de tratá-las. Independente daquele ser que se apresentava a ele fosse uma pessoa de boa índole ou de má índole, para ele a medida do amor que havia nele é uma só. O sentimento do amor, quando ele é amadurecido, ele nos dá uma medida única para todos. Então, como nós ainda estamos bem longe de alcançar esse sentimento, estamos aqui estudando, vamos falar muito sobre o amor, para que a gente tire da nossa mente, do nosso inconsciente, essa ideia desse amor piegas, que muitas pessoas andam procurando por aí afora, na busca de ouvir alguém dizer que ama. Alguém poder dizer eu te amo, como se isso marcasse a presença do amor, quando já se tornou uma fala repetitiva, um hábito até verbal. Então, quando a gente vai examinando o comportamento de Jesus, nós vamos vendo uma mansidão, uma compreensão, uma piedade, um silêncio em respeito a determinadas posturas daquelas criaturas que estavam ali. A entrega que ele faz quando ele sai das alturas, mergulha no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, de uma vibração muito densa, ele diminui o seu padrão vibratório e mergulha nos fluidos densos da Terra. Por que Jesus faz isso? Uma renúncia de amor. Ele se apaga vibratoriamente, diminui a sua frequência vibratória, porque se ele a trouxesse como ela realmente é, a Terra não suportaria tamanha vibração. Então, ele se adequa e reencarna ali. Por quê? Por amor. Quanto mais o espírito cresce em amor, mais preocupado ele fica, mais inquietado ele fica com os que estão na retaguarda. É diferente do egoísmo. Outro tema que nós vamos tratar aqui hoje também. O egoísta não. O egoísmo não. O egoísmo se detém no que é meu, nos meus e em tudo aquilo que me favorece. Não há retaguarda, não há sofrimento, a não ser aqueles que surgem na minha vida e que eu preciso saná-los. Mas o amor não. Então, quando Jesus chega trazendo o amor em totalidade, ele vem porque ele olha para os que estão na retaguarda. Nós todos, essas humanidades que atravessaram até hoje, ele vem. Nasce numa manjedoura sem fazer alarido, porque quem ama verdadeiramente sabe o seu lugar.
E o amor de Jesus era tão elevado que não havia imperfeição no Mestre. Ou seja, não havia, por exemplo, o orgulho. Por isso que Jesus não reencarnou ostentando o seu poder. Ele escolhe uma manjedoura para não ser percebido por ninguém. Apenas alguns, ao ouvir as profecias, ficaram sabendo que um ser enviado de Deus nasceria por aquelas redondezas. Mas ele nasce na manjedoura. Vai viver com pais escolhidos, extremamente humildes. E depois de um certo tempo, se prepara em comunhão com Deus para, no determinado momento, que seria em Cafarnaum, ele começar a pregar. E a partir dali ele começa a lidar com todas as gentes. Mas percebam, o comportamento dele é o mesmo. É claro que Jesus tinha habilidades para lidar com as pessoas. Para umas, ele era mais firme. Mas essa firmeza não era de crueldade, de aspereza, de irritabilidade. Era uma firmeza pondo o espírito a ser chamado, a despertar. Outra hora, ele era doce, como um carinho de mãe. Quando ele via espíritos alquebrados, falidos, cansados, e brotava nele a compaixão, toda, claro, advinda do amor, e ele acolhia estas almas, com uma fala doce, com um estímulo que pudesse levar a criatura a soerguer-se. Então ele manejava o sentimento do amor que inundava-lhe a alma, atendendo cada indivíduo que ali precisava, de acordo às necessidades do nível evolutivo dos que ali o buscavam. Então ele soube mostrar para nós do que o amor é capaz de fazer com o ser. Era só examinar o comportamento dele. Depois de ser bastante maltratado, ele vai dar outro sinal de gigante amor para com todos nós. Ele pede: Senhor, perdoe. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele não estava falando dele. Há pessoas que acham que Jesus estava dizendo assim: eles não sabem o que estão fazendo comigo. Não é com ele. Isso seria personalismo. Ele não estava preocupado com ele, porque ele já estava pleno. Ele já tinha cumprido a sua tarefa. Ele já tinha amado a todos. O problema era das criaturas que ali ficaram todas crucificadas pela produção de excessivos erros. Jesus pediu: Senhor, tende piedade, perdoai, porque eles não sabem o que fazem, porque as criaturas não tinham entendido que ele trouxera a mensagem libertadora, que era o Evangelho. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm maturidade, Senhor, eles não têm consciência desperta. São espíritos ainda atrasados, misericórdia. Ele faz essa conexão, ele intercede pela humanidade no momento em que a humanidade o mata. É amor. Para ele ali, a preocupação maior era com a humanidade, e não com ele, ele já estava pleno. E assim, ele parte, sabedor de que a humanidade transitaria por vários períodos de grande dor e sofrimento até entender o Evangelho e segui-lo. Dessa forma, Jesus deixa a sua marca no coração das pessoas. Não foi os fenômenos que foram lembrados quando Jesus saiu. Era aquela vibração, aquele magnetismo que ele deixava pairar sobre todos e alcançava os corações. Então, por que Jesus não foi esquecido? Por que ele não foi para as vitrines ou para as bibliotecas dentro de um livro esquecido, empoeirado? Por que o tempo todo a gente fala dele? Por que mais de 500 mil biografias saíram como o ser mais biografado do mundo? Por que ninguém esquece esse homem? Por que a todo momento nós estamos rogando, pedindo, lembrando
porque ele está presente na humanidade. Ele não saiu daqui. Ele saiu do corpo, mas por amor continuou e continua. E a mensagem de amor dele foi tão arrebatadora, um sentimento que ninguém conhecia, ao ponto de questionar: que homem é este? Que com poucas palavras arrastava multidões. Era o magnetismo que saía dele. Do que é o magnetismo chamado amor, que todos nós temos sede, fome de amor. Então, ele parte e a gente continua com sede e com fome de amor. Como nós estamos ainda imaturos, fomos vivendo dentro das nossas condições com esse sentimento. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus nos criou, Ele nos criou com o barro do amor. Isso significa que a genética divina está em nós. Se a genética divina está em nós, o amor está aqui, em germe. E cada um vai fazer com que esse germe floresça, cresça, dê frutos e sombra. Aí entra a nossa tarefa. O sentimento do amor está com uma grande centelha. E à medida que vamos evoluindo, ele vai crescendo e tomando conta das paisagens interiores, ao ponto de passarmos a ser guiados por esse sentimento. É o que acontece com espíritos superiores que chegaram à Terra, que entregam a sua vida pela humanidade inteira. Uma irmã Dulce, por exemplo. E a gente questiona um Chico Xavier, por que deixou a vida? Por que se entregou? Não foi nenhum sacrifício, porque Joana de Ângeles vai dizer no livro Garimpo de Amor que quem ama não se sacrifica. Porque quem ama faz pelo amor que oferta. Não há nenhuma dor, nenhuma renúncia, nenhum sacrifício. É um prazer, é uma vontade enorme de servir, de ajudar, que entra numa vibração poderosa. Então, diz Joana, quem ama em maturidade não se sacrifica. Tem pessoas que já repararam, elas contabilizam o bem que faz. Ah, mas eu sofri muito para isso, para te ajudar, para fazer aquilo, para fazer aquilo. Ah, você não sabe o que eu passei para poder levar você a essa situação. Contabilizando o sentimento do amor. Mas quem ama mesmo, e nós ainda não estamos nesse nível de amor, por isso que a gente está colocando esses grandes espíritos, eles fazem por um total desprendimento de tudo e uma felicidade plena, porque Joana fala que o amor, quanto mais se divide, mais ele se multiplica. Agora a gente entende por que esses grandes espíritos são tão plenos, tranquilos e calmos e felizes. Porque quanto mais ama, quanto mais divide o amor que tem, mais se enche dele. E é um bem-estar indizível para nós ainda espíritos imaturos, que levam eles a suportarem tudo. Porque como diz o Evangelho, Paulo, o amor tudo suporta. Por que tudo suporta? Porque ele é subserviente, porque ele é resignado? Não, porque ele tem um poder. A força do amor é tão rica no ser que o tem, que essas dores chegam, mas há uma resistência que esse amor nos dá. Nós passamos a ser resistentes. Olha Jesus, a resistência daquele ser, de suportar tudo ali. Era o amor gigante pela humanidade. E aqueles maus tratos que ele passou não era nada em relação ao bem que ele trouxe para a humanidade. Então é importante começarmos a entender que no nosso nível evolutivo nós estamos sim tentando estagiar com o amor, vivenciar o sentimento do amor. Só que na classificação de Joana de Ângeles, nós estamos entre o amor infantil, o amor juvenil. Mas o que é isso? É um amor ainda muito
muito invadido, atravessado pelo egoísmo. Não é um amor livre. Quer ver que não é? Eu vou dar um exemplo para vocês. A partir de agora eu vou fazer uma colocação aqui e vou pedir a vocês o seguinte. Vamos imaginar agora que se estabelecesse um decreto moral para todos nós. Decreto moral que nós deveríamos seguir a seguinte frase que eu vou falar, tá bom? Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Perceberam o nível em que nós estamos? Não dá. Sem esperar resposta significa aí a morte do egoísmo. Enquanto ele viger, sempre estaremos em busca de respostas. Por isso, só para a gente entender que nós estamos neste nível infantil, juvenil, onde o amor, ele não é buscado por nós para nós o doarmos. Quer ver outra frase de Joana? Se tu que ama. Olha só. Se tu que ama. Olha isso. Como é difícil para nós. Então, nós precisamos entender, quando a gente lê o Garimpo de Amor, ou quando a gente vê os Espíritos da Doutrina falando do real amor, não vamos ficar falando, mas isso é difícil. E aí eu sempre lembro às pessoas, Espíritos superiores não vai falar uma coisa que você já conseguiu ou uma coisa que você já superou. Ele sempre vai falar de uma coisa que você ainda vai conquistar. Porque, do contrário, os Espíritos superiores não vão nos ajudar, não vão nos estimular a subir em matéria de crescimento espiritual, a evoluir. Os textos de Joana são muito complicados, não é? A gente é que não estuda. E aí quer que fique tudo debulhadinho, um dicionário, é um tema, é o discurso dela, convidando a gente a ter conhecimento também. Esse livro é muito complicado, sim, mas é luz. Vamos atrás, vamos fazer a parte que é nossa. Então, quando a gente lê Amor Imbatível Amor, que é outro livro muito bom dela, como todos são, né? Mas esse falando do amor e Garimpo de Amor, as pessoas falam, mas é muito difícil amar, mas é mesmo, por conta do nível evolutivo. Agora, nós precisamos exercitar. Por quê? Por que é difícil? Porque o egoísmo atravessa. Repara que o amor, quando ele vai amadurecendo, ele não vai separando. Vou dar um exemplo melhor. O egoísmo, ele separa, já reparou? Meus filhos, minha esposa, meu esposo, meus amigos, meus conhecidos, meu carro, meu trabalho, meu dinheiro. Ele vai fazendo as suas cabanas. O amor não. O amor não separa. Ele ama. Quando ele se agiganta, e a gente vê em Jesus, ele amava a todos. Daí as pessoas questionavam, mas que homem é este que diz que é de Deus? Está lá no meio do povo de má vida, ao lado das meretrizes e de ladrões? Viu aí? Quem está fazendo esse olhar? É o egoísta. Como assim? No meio de ladrões e de meretrizes? Mas o amor não faz classificações. Esse é assim, ama. Quem ama neste nível apenas ama. Mas ama o que? Ama o erro? Ama o equívoco? Não, compreende. Jesus não amava o equívoco. A mulher que ia ser apedrejada havia cometido um equívoco. Então, Jesus não ficou conivente com o equívoco dela. O amor nos leva a compreender o equívoco. E ele compreendeu. E digo mais, diz na Gênesis que Jesus reencarnou em um corpo onde esse corpo não conseguiu abafar a sua potencialidade espiritual. Ou seja, isso significa
que Jesus, quando olhava para alguém, sondava esse histórico desse alguém completo. Jesus sabia o que aconteceu com aquela mulher que ia ser apedrejada. Jesus sabia de todos os históricos daqueles que o buscaram para ele curar, de Barrabás, e daqueles que o chicotearam, e de Herodes. Enfim, esse sentimento do amor é tão grande que nós precisamos discutir. Foi por isso que eu achei interessante todo mês de novembro até março falar desse sentimento, para que ele deixe de ser essa coisa mágica. E há o grande problema que Joana marca aí, que ela diz o seguinte, essa é a nossa demanda maior agora. Ela diz o seguinte: o ser que busca ser amado está na infância psicológica. Eis que a humanidade está na infância psicológica. Nós queremos mesmo é ser amados, não é? A gente pode até amar, mas querendo resposta, reciprocidade. E ela vai enfatizar isso. No primeiro texto que ela coloca no livro Amor Imbatível Amor, ela diz: o amor aparente, ou seja, ela vai dando um nível ali de sentimento para nós, ela vai dizendo assim, esse amor aparente, esse amor raso, imaturo, ele faz essa troca, eu amo, você me ama, eu lhe oferto afeto, você me devolve. Há essa troca. À medida que vai evoluindo, eu vou percebendo que quem ganha é quem ama, e quem é amado é dependente. Nutre-se de um amor do outro, quando se pode produzir o a si mesmo. Ofertando, podendo ofertar para o outro. Mas isso a gente vai entendendo aos poucos. E a gente pode exercitar isso na caridade. Para pessoas que a gente não conhece, fazer um movimento, o mesmo movimento, sabe, se a gente consegue fazer o mesmo movimento de ajuda, de oração, de dedicação para um ente amado nosso, do que para uma pessoa desconhecida? Não, porque o egoísmo não deixa. Se a gente tem uma pessoa nossa, vinculada a nós, que a gente ama, e olha eu colocando aspas, está passando por um problema, a gente se dedica de tudo para ajudá-la. Agora, se a gente fica sabendo que um vizinho está passando a mesma coisa, a gente pode até se implicar um pouco, mas não como o parente, o ente amado. Por quê? Não venham me dizer que é por conta de vínculos. Quando o amor ganha esta força, não tem vizinho, não tem parente, não é laços consanguíneos. São laços espirituais. O amor olha todos com o amor, a pessoa quando traz esse amor amadurecido, e a gente fala de Jesus, ele olha todos como seus irmãos. E ele olha todos como filhos do mesmo Pai. Então Jesus se dedicava tanto para aquele homem caído, pedindo a ele a cura, como àquele que o chicoteara. E digo mais, Jesus até cuidava mais daquele que o chicoteara. Por quê? Porque não foi ele que disse que ele era médico e veio para os doentes? E é em cima disso que eu defendo uma tese, gente. Essa tese é particular, tá? Que sempre falaram que João Evangelista, aquele que fica com Maria na hora da morte de Jesus no madeiro, que o evangelista era o mais amado por Jesus, João Evangelista. Eu tive que discordar, porque é o próprio Jesus que vai dizer: amar os que vos amam. Isso todo mundo faz, até o povo de má vida. É fácil, não é? Agora, amar os que vos odeiam, vos caluniam, aí sim. Então, a pergunta eu faço: Jesus amava mais João Evangelista ou Judas, que o traiu?
Não precisa nem falar, não é? Se ele é médico e veio cuidar dos doentes, João já estava são. Judas é que estava doente. Então eu tenho absoluta certeza, olha a minha audácia, mas pela lógica do que é amor e pela lógica que o Espiritismo traz, Jesus estava muito mais preocupado, devotado, cuidando de Judas. Era uma ovelha que se desgarrara. Como é que o pastor fica segurando as ovelhas enquanto uma parte? Era Judas que havia perdido o endereço da proposta de Jesus. Ele não compreendeu. Então Jesus ia ficar exaltando o discípulo já conquistado? Impossível isso. Então eu tenho certeza que Jesus orava muito mais para o discípulo, que trazia uma probabilidade muito grande de traí-lo. Então, dia virá que esse sentimento vai crescer tanto que os muros vão cair. Como está acontecendo, gente? Nós estamos melhorando, querendo ou não, nós estamos melhorando. Nunca se preocupou tanto com as pessoas como hoje. Tudo vira notícia, tudo vira repercussão, tudo vira protesto. Vai ferir uma mulher para você ver. Vai ferir um animal para você ver. Vai humilhar um idoso para você ver. Vai ser injusto para você ver. As pessoas já estão inquietadas com o erro, não estão mais aceitando. Isso é muito bom. Agora, o passo do amor é, quando ele chegar, nós só vamos modificar a forma como nós agimos com aqueles que erram. Porque quando as pessoas se inquietam com esses assuntos que eu citei, elas se inquietam e começam a ferir. Aí está só a parte que falta o amor entrar. Não é? Porque quando o amor entrar, eu não vou atirar a primeira pedra. Eu não sei qual é o histórico dessa pessoa, qual é a vinculação kármica que ocorreu. Não vou imunizá-la por isso. Mas eu tenho que entender que tudo tem um porquê. E que eu desconheço. Então, eu não vou jogar a primeira pedra. Não vou fazer comentários de uma vida que eu não sei. Posso protestar em defesa daqueles que estão precisando, sim, mas eu não preciso ferir. Não preciso. Porque aí nós estamos transgredindo a lei de amor. Por isso que é importante a gente ir trabalhando esse olhar, esse olhar para o outro como nosso irmão. Por mais que seja difícil, às vezes. E a gente vê pessoas destilando ódio, postando em redes sociais assim, graves agressões. A gente só tem que lembrar uma coisa, cada um é livre, não é para fazer a semeadura, como diz Jesus, mas a colheita é obrigatória. Nós estamos buscando autodescobrir-nos para quê? Para ter paz, não é? Para ter autoiluminação, mas não é só pela ordem da meditação, não. É pela ordem da prática diária. Porque se eu utilizo as minhas redes sociais para denegrir, para humilhar, se eu guardo sentimentos de ódio para pessoas, enfim, sejam elas quais forem, se eu destilo raiva, intriga e humilhações, prepara-te, porque tudo isso que você produz voltará. Mas quando o amor vier a habitar em nós, como Jesus, nós não seremos coniventes, mas nós não precisaremos apedrejar a ninguém. Nós vamos entender que estas almas que estão se equivocando no mundo, elas precisam de misericórdia, de muita oração. Não sei se vocês conhecem, e eu peço a vocês para lerem a Prece de Cerinto, psicografada por Chico Xavier, onde o Espírito diz assim, mais ou menos assim: Senhor, eu não peço por aquele que passa fome, eu peço por aquele que rouba o pão. Senhor, eu não peço por aqueles vítimas da guerra. Eu oro por aqueles que produzem as mortes coletivas. E assim vai. O amor envereda para quem precisa. E não para quem está passando uma prova, está quitando. Se você está enfrentando um problema causado por alguém, fique tranquilo. Passe, supere.
Agora, se é você que está complicando a vida de alguém, eu lhe digo cuidado, porque você está abrindo a própria, no linguajar bem simples, né? Você está abrindo a própria cova. Não. Então, por isso que nós precisamos buscar amor para nos educar. Hoje nós, por conta do egoísmo, que produz orgulho, nós estamos reativos. Tudo a gente ataca, tudo a gente briga, tudo a gente se espinha, não é? Ou tudo a gente critica, tudo. Então, a gente precisa refletir, é o que a gente vai fazer aqui toda terça. O que é o amor? O tanto que eu amo, como eu posso mensurar isso? Né? Mas qual é o meu alcance? O meu amor está em que alcance? Só na família? Não, já amo os amigos, já amo os vizinhos. Vamos analisar. Quanto mais eu reflito sobre isso, mais eu vou entendendo que o amor é bom para quem doa e não para quem recebe. Sabe como é o comportamento das pessoas que querem ser amadas? Primeiro, elas são dependentes, elas são carentes, elas vivem num vazio e o tempo todo buscando alguém para fazer um par com ela. E quando ela tem essa pessoa, ela é ciumenta, ela tenta muitas vezes agradar essa pessoa de várias maneiras. Às vezes ela briga, ela é possessiva porque ela não quer perder a pessoa que a ama. Então ela faz um cortejo de comportamentos para segurar quem a ama. Repara. Aí a morte chega. Vai fazer o quê? Ou chega outra pessoa e este amado, esta amada, sai, abandona você e deixa. E aí? É o que a gente vê, não é? As pessoas se afundam, entram em profundos desesperos. Por quê? Parece que lhes saiu o chão, não é? Mas não saiu o chão. Mas aqui, ó, na nossa cabeça, a gente põe essas pessoas que a gente busca para nos amar como base. Aí está o equívoco. Quando elas saem, cadê seu chão? Por isso, agora o comportamento das que amam. Elas não ficam atrás, elas não são possessivas, elas não são ciumentas, não são também coniventes, porque se amam, elas se amam. Se elas amam os outros, estão dispostas a amar os outros, elas já se amam. Por isso ela fica no seu lugar, ela busca o que lhe traz paz, busca o que dá equilíbrio, não se sujeita a humilhações, a submissões, não aceita nada que venha do outro que possa perturbar-lhe. Ela se cuida e ela ama a pessoa, compreende, mas não é conivente, não aplaude e é capaz muitas vezes de deixar esta pessoa caso esta não a esteja fazendo bem. Por isso que tem muitos casamentos que são um caos mantê-los. Porque são duas almas querendo pela outra ser amada. E fica assim, ó, um movimento assim, um querendo ser amado pelo outro. Ó, e ninguém se ama. E aí fica aqui, ó, e cansa. Por quê? Porque o amor do outro já está dizendo, não é, gente? É do outro. Você nunca vai ter plenitude real com o amor do outro. Graças a Deus, né? Deus nos fez assim. Nós só vamos nos sentir plenos quando te amar a nós. Quando eu produzir amor para mim, aí sim faz efeito. Me sinto pleno. Olha, pleno como Jesus, como Chico, como esses espíritos superiores, eles plenos. Por quê? O amor estava aqui. Não, eu não estou mendigando afeto de ninguém, não estou querendo que ninguém... Só que esta fase é difícil sair, não vai ser fácil. Quem de nós não quer? A humanidade é carente, nós todos somos carentes. Até os que dizem não ser, isso aí é só defesa. Mas nós somos todos carentes. Sabe por quê? Pela lógica de que este amor gigante ainda não nos alcançou. Só seremos realmente plenos, sem carências, quando este amor gigante viger. Enquanto ele não chegar, assumamos, somos carentes sim. A gente quer ser amada, a gente quer ser cuidada, a gente quer atenção, e aí a gente faz um malabarismo para que as pessoas nos deem atenção. Chega a fazer coisas absurdas. Conheci uma moça que estava doente
e entrou de cadeira de rodas, levada pela família, no centro espírita. E não tinha remédio, não tinha nada para fazer com que ela melhorasse, os médicos não sabiam. Eu fui conversar com ela. E aí, falando do tratamento espiritual que íamos fazer, e disse assim, mas você precisa melhorar? Ela falou, eu não posso. Falei, como não pode? Ela falou, não posso. Porque eu nunca recebi tanto amor como agora. Se eu melhorar, eu perco. Então há muitas pessoas fazendo isso e muitas outras coisas sem perceber. Por quê? Para não perder o ente amado. Porque não quer lidar com o vazio que carregamos. Quem vai dar conta desse vazio mesmo é quem? A cada um segundo suas obras, não é? Joana diz, trabalha-te, porque tudo deflui disto. Então, mas a gente na ilusão, a imaturidade também, né? Sem condição ainda, a gente aposta no outro. E aí a gente vai discutir muito isso aqui, né? Quebrar alguns paradigmas, se for possível, né? Lançar aí uma proposta de quebra de paradigmas, como por exemplo aquele que as pessoas falam que quando ela está só, ela está pela metade. Por isso ficam atrás de alguém, para ter alguém a qualquer custo, porque a sociedade exige isso. Pois é, vamos ter que quebrar isso algum dia, não é? Porque o outro em nossas vidas nunca foi sinônimo de felicidade. A gente vê muita gente bem acompanhada, completamente infeliz. E vemos grandes espíritos sozinhos, plenos e felizes. Então, temos que quebrar isso, não é? Ah, eu vou morrer solteira. Eu já ouvi muitas mulheres falarem isso. Eu falava, ué, e tem que morrer como? Porque você não vai poder morrer casada. No sentido, eu brinquei, né? O marido não vai descer com você. Mas eu vou morrer solteira, eu vou ficar para titia. A mulher fala muito isso, né? Como assim? Eu quero que vocês pensem. Como assim? Se é solteira, e aí, perdeu algum valor? Está desprovida de ser feliz? Isso aí é só para a gente perceber como isso é forte em nós. Tá? Eu sei, eu já entendo as respostas que vocês devem estar me dando. Mas, repara só, deixa de ser feliz se passar a vida toda e não casar? É supervalorização do outro, não é? Joana de Ângeles diz no livro Garimpo de Amor, quem supervaloriza o outro, menospreza-se. Olha o super, tá? Quem supervaloriza o outro, menospreza-se. Nós vamos voltar para o lado de cá. Vamos olhar o outro como alguém que vai compartilhar conosco, porque somos seres gregários, estamos interligados. Agora, quando essa pessoa passa a ser extremamente importante para a minha vida, ao ponto da gente dizer, eu não sei viver sem ele, aí a gente vai percebendo o caos do egoísmo em nós. É ele. Então, vamos trabalhar o egoísmo. Ao invés da gente ficar tentando, eu quero amar, eu quero aprender a amar bem, a gente vai primeiro fazer um trabalho com o egoísmo. Porque quando ele chega, por ele ter sido muito bem alimentado, quando ele chega, a nossa proposta de querer amar acaba. Não é? Então a gente vai trabalhando o egoísmo. É bom a gente lembrar que o amor, quanto mais a gente desenvolve o sentimento do amor nas práticas do bem, nas práticas da caridade, na compreensão, porque tudo isso vem do amor. Todas as virtudes vêm dele. Exercite-as. E ele vai crescendo. E aí a gente vai ficando mais calmo, mais tranquilo, aprendendo a ficar mais conosco, mais felizes, sem grandes necessidades, sem grandes tormentos. O amor vai apaziguando a alma. Só para fechar, uma mulher me procurou uma vez no centro espírita dizendo que o marido dela era excelente. Né? Tinha um comportamento, e, enfim, ela não tinha o que falar. Mas ela achava que ele não a amava. Eu disse, mas como não? Ela disse, Senilson, assim,
ele é muito tranquilo, ele cuida, ele não tem aquele, sabe, ele não me diz assim que me ama e faz aquele barulho, ele não faz assim, eu senti aquele calor. Eu falo, mas isso aí não é amor, meu filho, isso é desequilíbrio da paixão. Que a gente está acostumado, né? Para a gente achar que a pessoa ama, a gente tem que fazer um alarido, um horror. Mas eu falei, não, o amor é assim. Quando ele está instalado, ele acalma. Isso é da paixão. Por isso que a gente fala assim, meu primeiro amor, eu só amei uma vez. Nós vamos discutir isso aqui ainda. Aquele primeiro amor foi mais arrebatador. Foi mais arrebatador porque era paixão, não era amor. Aí é um negócio que acontece, vibra o corpo, e vibra a alma, e vem a energia sexual, e vem tudo. E o amor é tranquilo. E aí as pessoas, ela ficava assim, ele não me ama não, quer ser tranquilo. Mas você queria o quê? É a falta, o espírito, a gente sente falta das paixões grosseiras do período primitivo. E aí quando ela viu que ele a amava, e a amava mesmo, e esse sentimento o acalmava. Ele estava seguro do que sentia. Se ela o amava, se ela não amava, aí é um problema dela. Esta é a grande demanda que nós vamos enfrentar até superar. Se tu que ama, vamos ter que trabalhar. Certo? Então a gente está abrindo aqui as discussões sobre o livro Garimpo de Amor. Até março nós estaremos falando sobre relacionamentos afetivos, tá? De todas as formas em que o amor se apresenta e todas as implicações do egoísmo que atravessam essa proposta. Muita paz a todos. Convido novamente para vocês se inscreverem no meu canal, no canal do Francisco de Assis, para que a gente possa estar interagindo e compartilhando esses trabalhos, tá? Muita paz a todos vocês. Fiquem com Deus.